Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Eu duvido que tenha um empresário neste país que diga que ganhou menos dinheiro no meu governo do que no governo dos outros que pareciam que ser amigo dos empresários. Eu duvido que tenha trabalhadores que ganharam, e eu fui sindicalista durante 20 anos. Eu duvido que tenha no movimento sindical momento da história em que eles ganharam o que estão ganhando hoje. Ou seja, no fundo, a junção entre eu e Zé Alencar em 2002 foi aquilo que todo mundo sonhava em fazer, que era estabelecer uma harmonia entre o capital e o trabalho para poder fazer esse país crescer. Quais foram as greves que nós tivemos no nosso mandato, Mino? Quem foi que queimou o carro nesse país? Quem foi que queimou casa? Quem foi que tocou fogo? Nada. Esse país viveu harmonicamente durante 8 anos como jamais ele viveu. Numa demonstração de que é possível. Na medida em que a gente confia no outro. Na medida em que a gente trabalha em harmonia. Na medida em que a gente pensa no futuro do país. É assim, meu querido Abílio Diniz, que eu vou entregar esse país. Os pobres comendo mais. Os pobres entrando no shopping. Abrindo conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco. Os pobres já não estão mais tratados como marginais. Eles já podem entrar de sandália havaiana num banco e não são tratados como se fossem pária da sociedade. Os catadores de papel de São Paulo têm conta em banco e tem 220 milhões de empréstimos do BNDES para os companheiros que catam papel. Eu lembro, Mino, e vou terminar dizendo isso, que um dia eu perguntei ao companheiro Guido Mantega se nós éramos um país de economia capitalista, por que a gente não adotava uma política capitalista para esse país? E perguntei ao Guido Mantega quanto crédito a gente tinha disponibilidade nesse país. Eu quero dar em março de 2003, esse país de economia capitalista tinha apenas 380 bilhões de reais de crédito disponibilizado para 190 milhões de habitantes. Eu, na minha consciência socialista, dizia: que desgraça de país de economia capitalista é esse, que o povo não tem capital, que não tem crédito e que os bancos não emprestam dinheiro para o povo. Pois bem, nós vamos entregar este país a quem vier depois de mim com um crédito de 1,6 trilhão de dólares. Nós, somente o Banco do Brasil hoje, somente o Banco do Brasil, não sei o Itaú que você não me contou, Roberto, mas somente o Banco do Brasil hoje tem todo o crédito que o Brasil inteiro tinha em 2003. Somente a Caixa Econômica Federal, Guido, tem 175 bilhões. Somente o Banco do Brasil tem 360 bilhões. Somente o BNDES, que emprestava no máximo 30 ou 40 bilhões, tem hoje mais de 150 bilhões emprestados. E nós achamos que é pouco. O Guido sabe que na crise econômica a gente discutiu. Esse país não sairá da crise, Guido, se não tiver crédito. Trate de liberar compulsório, trate de comprar carteira de banco pequeno, trate de comprar carteira para liberar os bancos menores, trate de fazer com que a gente abra isenção de IPI, de imposto para os produtos de consumo popular. E foi exatamente, Mino, foi exatamente essa política anticíclica que o Guido colocou em prática junto com o Miguel Jorge, que fez com que esse país se sobressaísse melhor do que o Império, os Estados Unidos ou do que a Europa. Eles que sabiam tudo, eles que davam palpite em tudo, eles que sabiam a solução de todos os problemas da humanidade quando a crise era na América Central. Mas quando a crise molhou, eles
eles não souberam como resolver o problema. Então, companheiros e companheiras, primeiro, meus parabéns pelas empresas que receberam os prêmios. Aliás, tem algumas empresas, menino, que você tem que rever, porque tem algumas que ganham prêmio todo ano, sabe? Todo ano. Nós precisamos mudar aí, tentar não incluir, não inscrever mais dessas empresas nas pesquisas, porque está demais. Ou seja, tem uma tal de Natura, uma tal de Nestlé, uma tal de Vale do Rio Doce, uma tal de Petrobras, uma tal de Gerdau, que todo ano elas ganham primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar. Se fosse um concurso de Miss Brasil, onde é que a gente ficaria? Bem, primeiro dar os parabéns a vocês, porque o prêmio que vocês ganharam, os elogios, são merecidos. Realmente, eu acho que nós precisamos aprender a gostar das coisas desse país, a valorizar a empresa nacional, a valorizar o trabalhador brasileiro, e eu acho que vocês são a síntese melhor do que a gente tem nesse país. Em segundo lugar, menino, parabenizar a Carta Capital e dizer para você da minha solidariedade, porque ontem, uma revista da CUT foi proibida de circular neste país porque trazia a fotografia da candidata Dilma na capa. Eles que falam em democracia, eles que falam em liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Eu, por coincidência, não vou dizer qual a revista, mas eu vi uma revista essa semana com a fotografia na capa, que é uma cinta democracia. Vocês riram, eu nem falei para vocês quem é a revista. Ou seja, no fundo, todo mundo sabe da hipocrisia que reina nesse país. Todo mundo sabe. Mas muitas vezes nós fingimos que não é conosco. E só vamos sentir a dor quando for a gente que estiver na capa da revista. Porque nesse país ninguém tem que provar nada, é só acusar. Acuse. Acuse. Depois você não tem que provar a inocência de ninguém. É o acusado, mesmo que inocente, que tem que provar a sua inocência. E quando é provada a sua inocência, não sai uma nota no pé de um jornal desse país. Eu sei, Mino, o que você sentiu. Eu sei. Eu sei o que você sentiu quando fez o Jornal República, quando fez a revista Veja, quando fez a revista Isto É, quando fez o Jornal da Tarde, eu sei. Porque neste país, ser sério, é uma afronta. Aqueles que governaram esse país a vida inteira e nunca agiram com seriedade. Eu quero dizer para vocês que eu vou terminar o meu mandato com orgulho de nunca ter precisado almoçar num jornal, numa revista ou numa televisão. Nunca. E não faço isso por orgulho. Faço isso por independência. De não precisar jantar nem almoçar com ninguém. De pedir favor a quem quer que seja para me colocar na última, na primeira ou na página do meio. A única coisa que eu quero é que digam a verdade e somente a verdade. Contra ou a favor, mas diga apenas a verdade. E enquanto a classe política, Eduardo, não perdeu o medo da imprensa, a gente não vai ter liberdade de imprensa nesse país. Esteja certo disso. A covardia é muito grande nesse país. E eu acho que nós estamos construindo uma outra nação. E eu estou dizendo isso no final do meu mandato. Daqui a 74 dias eu não tenho mais imunidade, não tenho mais nada, eu vou ser um cidadão livre para poder falar o que eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser. E se você quiser, mina, ainda de sobra, escreverei um artigozinho na Carta Capital para fazer as coisas que eu acho que tem que fazer. Parabéns, Mino, parabéns a todos vocês e que Deus ajude esse país a continuar crescendo e se fortalecendo. Um abraço.